em nome de Jesus, a abertura destas portas, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, ó Deus, esta vida que está pedindo uma direção ao Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo do Senhor, fala com esta pessoa, Senhor, mostra para ela o teu querer e a tua vontade, dirige estas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Pode se sentar, queridos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Quem recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Se não está, vai ficar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Quanta alegria, que coisa maravilhosa, né? Nosso coração está em júbilo em ver aquilo que Deus está fazendo na vida dos irmãos, né? Histórias simples, pessoas simples, mas que através das suas experiências com Deus, crescem e florescem no Senhor. E é sobre isso que nós estamos falando, queridos. Nós vamos adentrar agora juntos, você pode abrir comigo o Salmo de número 1, nós estamos numa série de mensagens sobre as bem-aventuranças do justo. Quais são as bênçãos que um justo tem no Senhor? Quais são as promessas de Deus para a sua vida? A palavra bem-aventurança significa 1000 vezes abençoado. Alguém que tem uma vida satisfeita, alguém que tem uma vida plena, alguém que vive com propósito. Somente desfruta essa qualidade de vida aquele que caminha com o Senhor. Amém? Também é um salmo que tem um contraponto, aqui um contraste entre o justo e o ímpio. Aquele que, quando eu falo justo, eu estou me referindo àquele que leva Deus a sério. Aquele que tem uma vida no temor do Senhor, aquele que obedece a Deus, aquele que caminha e trilha as veredas eternas do Senhor Jesus. E por outro lado, existe a maior parte das pessoas, os ímpios. Aqueles que vivem, a palavra ímpio significa como são os quebradores da lei de Deus, os sem lei. Aqueles que vivem como se Deus não existisse, vivendo a vida da sua maneira, seguindo os seus instintos, seus desejos, não estão nem aí para Deus, para a palavra de Deus e para aquilo que Deus pensa, vivendo uma vida de corrupção, de iniquidade, de pecados, de mal a pior, porque a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. E cada vez, se não se arrependerem, estão trilhando caminhos de desgraça, de morte e de destruição. Então nós estamos falando sobre esses dois tipos de vida. E quais são as promessas de Deus para mim e para você que andamos no caminho do Senhor. Amém? Você quer saber? Glória a Deus. Então vamos ler aqui nesse lindo salmo, salmo de número 1. Fala da diferença entre o justo e os ímpios. Palavra de Deus, né? O salmista, cheio do Espírito Santo, nos ensina: bem-aventurado o homem, e aqui vale para as mulheres também, ser humano, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, o seu deleite, está na lei do Senhor, e na sua lei medita, reflete, pensa, se autoavalia de dia e de noite. E aí o resultado, as promessas de Deus para aquele que lê a Bíblia e para aquele que se afasta das corrupções do mundo. Versículo 3, ela é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Em outras versões diz prosperar. Quem quer prosperar aqui? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha que coisa linda, né? O testemunho da irmã, 20 anos orando com um cartãozinho na mão, o mesmo cartão, irmãos. Olha o que a fé perseverante faz na vida de uma pessoa. Talvez eu e você não tenhamos esse tipo de fé. Ficar 20 anos levantando um cartãozinho, mas crendo que Deus ia realizar o sonho dela. Que coisa linda. Edificou meu espírito esse testemunho. É disso que nós estamos falando, esse tipo de vida, esse tipo de fé, que crê, que acredita, que sonha,
que persevera no Senhor. E por causa desse tipo de fé, querido, tudo o que ele fizer, que ela fizer, prosperará, será bem sucedido. Versículo 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, e por isso os pecadores, os perversos, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Em outras versões, o caminho dos ímpios conduzirá à ruína. Glória a Deus, irmãos. Então vamos só fazer um remember aqui, uma vaga lembrança do que nós já falamos nos 2 outros momentos. Você pode entrar no site da igreja, assistir as outras 2 ministrações que o pastor Giovanni já ministrou, sobre as bem-aventuranças dos justos, parte 1, e as bem-aventuranças dos justos, parte 2. No primeiro momento nós falamos sobre o perigo deste mundo, que está no primeiro versículo, e que Deus nos aconselha, nos fala, nos orienta a nos separarmos desse mundo iníquo, esse mundo sem Deus, que jaz do maligno. É um mundo onde Satanás tem seus agentes, que vivem uma vida de corrupção, de pecado, de sujeira, uma vida devassa, uma vida equivocada, e não somente eles vivem esse tipo de vida, mas o tempo todo tentam nos assediar, para adentrarmos nesse mundo iníquo, para entrarmos nesse mundo corrompido, errado, promíscuo, longe de Deus, banido da glória e da presença de Deus. São zombadores de Deus, são homens e mulheres destituídos da bênção de Deus, que não têm fé, não têm esperança. É claro que Deus os ama, se arrependerem, podem ser salvos, temos que interceder por eles, nós aprendemos sobre isso. Temos que conquistá-los para Jesus, primeiramente seus corações, e depois conduzir esses corações aos pés de Jesus, para que sejam salvos, para que sejam restaurados. Mas são zombadores de Deus, são homens e mulheres que desprezam a vereda da santidade, são homens e mulheres que escarnecem da conduta dos santos. E a orientação de Deus para mim e para você é: como é que nós podemos sobreviver a esse mundo corrompido? Quais são os 3 conselhos de Deus no primeiro versículo desse texto, para podermos sobreviver na vida espiritual? O primeiro conselho é: não ande no conselho dos ímpios. Não os ouça, não dê moral para eles, não siga os seus passos, não escute as suas falas, não viva na sua perspectiva. Segundo conselho é: não se detenha nas suas veredas, no seu caminho, não trilhe o mesmo caminho que eles estão trilhando, que são caminhos de morte, são caminhos de ruína, são caminhos de destruição, são caminhos de impiedade, são caminhos que arrebentam as suas almas, e que se nós nos determos nesse caminho, também iremos nos arrebentar. Nós aprendemos que aquele que quebra a lei de Deus, se quebra. Fala comigo: se eu quebrar a lei de Deus, quem se quebra sou eu. Presta atenção nisso que você está aprendendo. Quando você quebra um princípio de Deus, uma lei de Deus, é o que significa a palavra iníquo. Aquele que vive sem lei, aquele que quebra a lei de Deus. Quem se quebra sou eu e você, se assim o fizermos. O terceiro conselho que nós aprendemos com o salmista é: não nos assentemos junto deles. Ou seja, não tenha intimidade com as suas práticas, com o seu estilo de vida. O estilo de vida deles não pode ser o nosso estilo de vida. É claro que nós vamos ter comunhão, nós vamos ter contato com eles, e temos que ter, para influenciá-los, para ganharmos para Jesus, para amá-los, para de alguma maneira conduzi-los, tentarmos trazê-los para o reino de Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo nesse terceiro ponto, de não nos assentarmos junto deles, está falando de intimidade, está falando de uma paralisia espiritual, de um comodismo diante da sujeira, que eu e você não podemos ter, se queremos verdadeiramente agradar o Senhor. Amém? Quantos querem agradar o Senhor aqui? Então, querido, não se assente com a roda dos escarnecedores. Não se detenha, não se paralise,
não fique parado, nem trilhe as veredas do homem ímpio, e nem escute, muito menos ande no caminho dos pecadores. Amém? É o que nós aprendemos nesse primeiro momento. Segundo momento, aprendemos o valor da palavra de Deus. Se encontra no versículo 2 desse salmo. A Bíblia diz: antes, por ser bem-aventurado esse homem que se afasta da iniquidade dos homens iníquos, antes o seu prazer está na lei do Senhor, o seu deleite está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Nós aprendemos através desse texto que o ideal, que o desejo do coração de Deus é que eu e você tenhamos meditação na palavra de Deus, reflexão na palavra de Deus, contemplação da palavra de Deus, dedicação à palavra de Deus, estudo diante da palavra de Deus e análise da nossa própria vida diante da palavra do nosso Senhor. Amém? Fala de um homem, de uma mulher que tem a mente disposta a obedecer a Deus, que se deleita nas instruções do Senhor e que entende que o padrão da santidade que Deus exige, o padrão da piedade que Deus espera de nós, advém da palavra do nosso Deus. Nós aprendemos que nós não podemos viver a vida do nosso jeito. Nós não podemos fazer um código moral baseado na nossa cabeça, não. A nossa regra de vida e de conduta, ela é encontrada na palavra bendita do nosso Senhor. Amém? Deus só é corretamente servido quando sua lei for obedecida. Na medida em que você mergulha na palavra de Deus, você reflete a palavra de Deus, você vive a palavra de Deus, essa sim é a marca da vida piedosa, é o amor pela lei de Deus, pela palavra de Deus. E agora nós vamos adentrar num terceiro momento, além do perigo do mundo sem Deus, que nós já vimos no primeiro versículo, além da importância do estudo da lei de Deus, que nós vimos no nosso último encontro, agora nós vamos adentrar num terceiro momento, um terceiro princípio, que nos ensina, a partir do versículo 3, a condição saudável do crente. Amém? Quem quer ser saudável aqui? Dá um glória a Deus e fala: Senhor, eu quero saúde emocional, saúde espiritual, que vem de Deus. Querido, você só pode ser saudável emocionalmente, saudável espiritualmente, caminhando com Deus. Só quem é justo. E quando eu falo justiça, vou repetir, não estou falando de perfeição, não estou falando de um angelim, de um anjinho, não. Estou falando de um ser humano, que tem a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas, as suas fragilidades, mas que se propõe, se posiciona diante de Deus e diz: eu quero ser de Deus, eu quero levar Deus a sério, eu quero aprender com a palavra de Deus, o que é ser um verdadeiro cristão, e eu quero caminhar com Deus, rumo à perfeição, que é Jesus de Nazaré. É alguém que coloca a sua fé no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. É alguém que confia na vida e obra de Jesus de Nazaré, na morte vicária, substitutiva de Jesus na cruz do Calvário, e que acredita que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós como nosso advogado. Que coisa tremenda, não é verdade, gente? Fala assim comigo: eu tenho um advogado fiel. E o nome desse advogado é Jesus de Nazaré. Estava lendo nessa semana, ali em 1 João capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus é esse. Nós temos um advogado, nós temos um intercessor, um advogado que nunca perdeu uma causa. O advogado que a promotoria que quer nos acusar, que é Satanás, o acusador dos santos, treme e estremece diante desse advogado fiel. Porque Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, Ele é aquele que intercede por nós junto ao trono da graça de Deus. Amém? Acho lindo lá em Hebreus capítulo 4, acheguemo-nos com confiança ao trono da sua graça, como? Pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus, para que tenhamos ajuda, para que tenhamos socorro no momento oportuno, diante das nossas necessidades. Eu e você temos um advogado ao lado de Deus, chamado Jesus
de Nazaré. É o advogado fiel. E isso é tremendo. Isso nos traz a uma condição saudável, por sermos justos, por caminharmos com Deus, por sermos crentes. É só através desse tipo de vida, desse estilo de vida, que a bênção divina vem sobre nós. E pela bênção divina vir sobre a sua e sobre a minha vida, como os testemunhos extraordinários que nós ouvimos hoje, é que vem a prosperidade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Acho lindo quando o salmista fala que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você. Você consegue imaginar isso, gente? O rosto de Deus brilhando sobre as nossas vidas. O favor de Deus, a face de Deus, olhando, desejando abençoar eu e você. Lá em Isaías a Bíblia diz que Deus, quando abre a sua mão, o nosso nome está escrito na mão de Deus para nos abençoar. Olha que coisa linda, gente. Que coisa tremenda, o seu nome está escrito nas mãos de Deus. E toda vez que Deus abre a sua mão para abençoar essa terra, Ele encontra o seu nome na palma da sua mão. Que coisa tremenda, é essa prosperidade que o salmista está falando. Essa prosperidade que o salmista está compreendendo é pela bênção divina, que eu e você permanecemos prósperos de verdade. Aqui fala de uma prosperidade de alma, como diz lá na terceira carta de João, quando ele fala de Gaio, ele fala, olha, eu oro a Deus, que Deus cure o seu aspecto físico, te dê prosperidade física, seja curado no seu corpo, Gaio, meu amado discípulo, assim como é próspera a tua alma. Amém? Quem quer ter uma alma próspera aqui, abençoada, iluminada pelo poder de Deus? Uma alma iluminada pela palavra de Deus, uma alma iluminada pela presença de Deus, uma alma próspera, e não só uma alma próspera, mas uma vida espiritual próspera, uma vida material próspera, uma vida familiar próspera. É o que Deus tem para mim e para você. Já os ímpios não, é o contraste aqui do salmista. Os ímpios, eles têm aparência de beleza, aparência de alegria, aparência de felicidade, mas a Bíblia diz que na vida deles, tudo se esvai, tudo desaparece, só é aparência, só é felicidade entre aspas, só é alegria entre aspas, só é beleza entre aspas, porque a verdadeira beleza, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria é servir a Jesus de Nazaré. Amém? É ter o favor de Deus sobre a nossa vida, é ter a luz de Deus, a luz do rosto do Senhor brilhando sobre nós, e sermos como Abraão, temos a mesma unção de prosperidade de Abraão, que tudo aquilo que ele colocava a mão, o que acontecia? Prosperava, era abençoado em todas as coisas, porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele foi o pai da fé, porque ele obedeceu a orientação de Deus, levando seu filho para o alto do Monte Moriá, foi capaz de abrir mão do seu próprio filho, mas no final de tudo, Deus proveu um cordeiro substituto, simbolizando Jesus de Nazaré, poupou o seu filho, e provou ali, diante daquela montanha, que esse homem conhecia a Deus. O mesmo Deus que pediu o seu filho era poderoso para ressuscitá-lo. O mesmo Deus que pediu o seu filho era poderoso para os 125 anos, talvez 117 anos, porque a estimativa dos estudiosos é que Isaac tinha entre 17 a 25 anos. Já era um moço, já era um mancebo, já era um jovem, quando foi com seu pai para o Monte Moriá. Deus era capaz de dar um novo filho, se necessário for, para aquele idoso que confiava no Senhor. Amém, irmãos? Os crentes discernem quando algo precisa ser feito, sim ou não? A Bíblia diz isso, o homem espiritual discerne todas as coisas, 1 Coríntios capítulo 2, mas ele por ninguém é discernido.
O homem espiritual, ele compreende todas as coisas, mas ele por ninguém é condenado. O crente sabe o que precisa ser feito, e ele não apenas sabe, ele vai e faz, na graça e na direção do Senhor. Amém? Os crentes também são regados com as influências da graça divina. Querido, sobre a tua e a minha vida está a graça de Deus. Você pode segurar no ombro do irmão que está próximo de você e declarar sobre a vida dele. Fala assim: sobre a tua vida e sobre a minha vida está a graça e o poder de Deus. Meu irmão, não fique cabisbaixo, não fique triste, né? Nos últimos tempos nós temos visto às vezes até irmãos dentro da igreja com um semblante triste, semblante para baixo. Irmão, não fique assim, você é abençoado. Pelo simples fato de estar sentado onde você está vivendo a vida que Deus projetou para você, você é bem-aventurado. A graça divina está sobre a tua vida, o poder de Deus vai vir sobre você. Olha que tremendos testemunhos do que Deus fez. Em meio a uma queimadura, Deus poupou a irmã, até a bolha sumiu. Que milagre, isso nunca aconteceu nem comigo. Quando queima, geralmente a bolha vem. Geralmente não vem quando a gente enfia o dedo na água, irmãos. Talvez vocês não saibam disso, mas quando você refrigera aquela pele que acabou de ser queimado, às vezes a bolha não vem. Porque a queimadura, ela tira da célula a água. Ela queima a água que está na célula. Então quando você coloca rapidamente debaixo da água, aquilo refresca a sua pele e geralmente facilita no processo de regeneração da pele. Mas olha que milagre, Deus deu um sono regenerativo na vida da irmã. Coisa linda, né, gente? É nessas coisas que nós vemos que Deus é real, é a graça de Deus nos alcançando, é o poder de Deus se revelando, coisas que só os crentes experimentam na presença do Senhor. Tudo que os crentes fazem é proveitoso para a sua salvação. Tudo aquilo que nós enfrentamos, irmãos, Deus tem um propósito na nossa vida. Esses dias eu li uma frase, até coloquei na internet, eu achei tremendo. Presta atenção no que eu vou te falar, essa frase foi revolucionária. Diante da dor, você tem duas escolhas para fazer. Você pode sofrer, ou você pode crescer. Qual será a sua decisão? Diante da dor, vou repetir, você tem duas escolhas. Você pode sofrer, ficar choramingando, chorando, esperneando, culpando os outros, procurando de alguma maneira, né, chamar a atenção dos outros através do seu chororô, e não vai resolver. Ou então você pode tomar a decisão e dizer: Senhor, eu vou crescer. Amém? Diante da dor, você tem duas opções: sofrer ou crescer. Eu não sei vocês, queridos, mas eu decido sobre a minha vida crescer. Amém? Então lembre-se disso. Tudo que nós fazemos é proveitoso como justos, como pessoas que querem levar Deus a sério. É proveitoso para a nossa salvação. É proveitoso dentro do processo, como nós aprendemos, né, com a pastora Samanta, dentro do processo de santificação. É Deus nos colocando no fogo, é Deus nos refinando, é Deus tratando conosco, para fazer de mim e de você ouro puríssimo, gente. Sabia que o ouro que nós vamos ter lá na glória, através das coroas, das premiações que nós vamos receber de Deus, simbolizam isso, uma vida em santificação. Uma pessoa que decidiu crescer, uma pessoa que decidiu amadurecer em meio às dores, às aflições, às lutas, às dificuldades. Em todas as coisas o crente entende que Deus está colocando ele num processo de maturidade, de crescimento, de aproveitamento quanto à salvação. Já os ímpios são o contrário, é o contraponto, é o contrário do crente. São assolados pelas tempestades e pelo calor da vida. São assolados, ficam arrasados. É assim que o ímpio fica. O crente não, meu irmão. O crente se fortalece. Amém?
Ele toma posse daquilo que diz lá em Efésios capítulo 6, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau e mesmo assim permanecer inabaláveis. Glória a Deus, gente. Quem quer ser inabalável aqui? Levanta a mão, fala: Senhor, eu quero ser inabalável diante do dia mau. Querida, alguém ter esse estilo de vida, esse tipo de vida é só no Senhor. Sim ou não, irmãos? Só no Senhor. Mesmo vendo o dia mau, vem o dia mau, e o dia mau pode chegar na vida de qualquer um aqui. Por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, Mateus capítulo 6. Basta cada dia o seu mal. Não fique desejando o mal sobre a sua vida, muito menos fica com medo do mal, ou fique aflito com relação ao dia mau. Ele vai chegar, irmão. E quando ele chegar, pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, nós vamos encará-los e vamos vencê-lo em nome de Jesus. Já o ímpio não, fica arrasado com a tempestade, com o calor da vida. Nada do que eles produzem conduz à perfeição. Pelo contrário, é de mal a pior, é de corrupção em corrupção. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se nós semearmos na carne, que é o estilo de vida que o ímpio leva, baseado na sua natureza pecaminosa, caída, corrompida, a Bíblia diz: se nós semearmos na carne, nós colheremos o quê? Corrupção. Mas aí Paulo continua dizendo aos irmãos em Gálatas: mas se nós semearmos no Espírito, nós colheremos vida eterna. Amém, queridos? Corrupção aqui, eu estudei essa palavra no original, uma certa vez que fui pregar sobre isso, significa corrupção interior, deformação interior, despersonificação. O ser humano, em vez de ser humano, vira uma coisa. É o que os pensadores antigos chamavam de coisificação do ser humano. Vira um troço, vira uma besta desenfreada, vira uma coisa. Se desumaniza, se despersonifica. Deixa de ser uma pessoa e vira uma coisa. E tem gente que é assim. Sim ou não, irmãos? Chega num lugar, ih, rapaz, lá vem aquela coisa. Né? A gente até brinca. Quer dizer, já não é nem um ser humano, parece que é uma coisa. Porque foi se corrompendo, foi se deteriorando de dentro para fora. E lá fora está terrível e dentro está pior ainda. Está corrompido por dentro, está corrompido por fora. E essa corrupção também tem uma conotação com o futuro, que é o inferno. O ápice da corrupção humana, gente, é o inferno. Porque a Bíblia revela que lá haverá um corpo de pecado que se corromperá por toda a eternidade, sofrendo as chamas do fogo eterno, num lugar que a Bíblia chama, lá em Apocalipse, o lago que arde com fogo e enxofre. Tenta imaginar um corpo de pecado corrompido, de corrupção em corrupção, por toda a eternidade, queimando com fogo e com uma substância química chamada enxofre, que piora ainda a situação do fogo, por toda a eternidade. Isso é terrível, gente. Por isso não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. O inferno é real, o céu é real, e Deus te chamou para ser crente. Amém? Deus te chamou para ser filho de Deus. Deus te chamou para ser um verdadeiro cristão. Mas qual é a promessa de Deus para o cristão, para o crente? Em primeiro lugar, a Bíblia fala aqui no versículo 3, fruto. Eu e você daremos fruto. Fruto para Deus tipifica, simboliza produtividade. Seremos produtivos para Deus. Seremos efetivos no reino de Deus. A nossa vida será abençoada, amém? Fruto fala de uma colheita abençoada.
O fruto é a maior prova de que você fez uma boa semeadura. Você semeou a tua vida em Deus. E por semear a tua vida em Deus, criar raízes em Deus, numa vida espiritual, que é a árvore plantada junto a ribeiro de águas, vai dar fruto. Queridos, a árvore não precisa fazer esforço para dar fruto. Ela não fica... nasce o fruto. Não. Não é assim, algo explosivo, algo instantâneo, né? Algo forçado. Não, é algo natural. A vida que está nela faz nascer uma flor, o ventre dessa flor incha, e através desse ventre que incha, o ovário da flor, sei lá o nome, não me lembro mais, biologia, faz tanto tempo que eu estudei, eu sei que é o ovário ali, que é fecundado, se torna um fruto através da flor. Vocês podem ver que a árvore primeiro gera a flor, depois da flor, a flor incha, vira o fruto, que nós comemos, aquela maçã gostosa, aquela pera gostosa, aquela fruta gostosa, que vem de maneira natural, e que prova que a árvore é saudável. Quem quer ser saudável aqui, dá um glória a Deus. Quem é saudável dá fruto. Ovelha sadia dá cria. Você está dando frutos para Deus, querido. Você tem uma vida produtiva para Deus. Você está colhendo os frutos da sua vida construída em Deus. Fruto é a primeira promessa que o crente tem aqui. A segunda promessa, uma folha que não murcha. Pastor, mas o que é essa folha que não murcha? A folha que não murcha é uma folha vigorosa, é uma folha bela, que mantém seu brilho, a sua cor original, a sua vivacidade. Sim ou não, irmãos? Nós também podemos perceber se uma árvore é saudável ou não através da folha. Uma folha que brilha, uma folha bonita, uma folha vigorosa, da cor daquela folha, revela que a árvore é saudável. E isso, trazendo para o nosso dia a dia, significa um testemunho fiel, um testemunho que permanece, de que eu e você somos filhos de Deus, somos verdadeiros cristãos, testemunhamos o Evangelho de Jesus Cristo, vivemos a vida que Deus projetou para nós, vivemos a vida que Deus espera que nós vivamos. Amém? Que testemunho você tem dado lá fora? Que testemunho você tem dado dentro da sua casa, querido? Porque tem gente que é boa lá fora, né? Tem gente que é boa aqui dentro. Mas dentro da sua casa, que testemunho você tem dado? Se tem alguém que te conhece muito bem, são aqueles que moram com você. Você pode enganar aqui dentro da igreja, você pode enganar lá fora todo mundo achando que você é bonzinho, mas se tem um lugar onde as máscaras caem, é a nossa casa, é o nosso lar. Amém? Às vezes nós temos que ter a coragem de perguntar para os nossos familiares mais próximos o que eles acham da gente. O que eles observam na nossa vida? E se eles nos amam e têm coragem, porque você deu essa liberdade para eles, mediante uma vida de transparência, de honestidade, de autenticidade, eles vão falar para você. Principalmente as crianças fazem isso. É ou não é, irmãos? Fala mesmo, criança não tem freio, fala o que vem na cabeça. Estão aprendendo ainda a ter o freio social, né? Estão aprendendo o desenvolvimento da criança. Uma folha que não murcha é um testemunho que permanece. Amém? Testemunho vigoroso, um testemunho de vida. E terceira promessa do crente: será bem sucedido. Irmãos, eu quero ser bem sucedido, você também? No seu chamado, na sua vocação, aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou, é normal isso, desejar prosperar,
desejar ser bem-sucedido, você que é mãe, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, né? Ou você que tem algum trabalho aí secular, ser uma baita profissional, comerciante, um trabalhador em qualquer área, um aposentado, seja em qualquer lugar que você já está, uma vovó. Que lembranças maravilhosas eu tenho no meu coração das minhas avós. Marcaram o meu coração. Que lembranças você quer deixar no coração dos seus, querido? Memórias indeletáveis, memórias indeléveis, memórias que ninguém pode apagar. É isso que Deus quer gerar no nosso coração e na nossa vida. Isso é a verdadeira prosperidade, uma vida de honra, uma vida de dignidade, uma vida honesta, uma vida sincera, uma vida de amor, real, verdadeiro, palpável, concreto, não virtual. Hoje parece que o ser humano está partindo para o amor virtual. Isso é falsidade, isso é mentira. A vida virtual é mentira, a vida real é o que importa. Amém? Pode até ter vida virtual, desde que isso seja uma verdade do mundo real, do mundo concreto, do mundo que se pode pegar, do chão da vida. É isso que Deus quer, uma vida bem-sucedida, uma vida do verdadeiro sucesso, uma vida de projetos que se realizam, uma vida de vitória verdadeira, de triunfo através da fé. O exemplo da irmã lá, 20 anos, levantando o cartãozinho dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 20 anos sonhando com uma casa própria, uma casinha de material, formou os filhos com muita luta, com muita dificuldade. Os filhos viram todo aquele empenho, toda aquela garra da mamãe. Quando prosperaram, abençoaram a sua progenitora, a sua mamãe querida. Parabéns, tá, irmã? Foi uma bênção para o meu coração. A minha fé foi alimentada através do testemunho da tua vida. E eu sei que isso é real. Você é uma vencedora. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Às vezes a gente está sentadinho na igreja, pensa: ninguém está me vendo. Deus está vendo. A sua vida de fé, Deus está vendo. Talvez você não seja conhecido mundo afora, mas no coração de Deus você é conhecida pelo Senhor. Às vezes aquela pessoa que você acha, né, que não é nada, não. Tem muito valor para Deus, é importante. O céu será um lugar surpreendente, gente. Às vezes aquele bambambam que você achava que era o super homem de Deus, a super mulher de Deus, nem no céu vai estar. Muito menos ganhando às vezes um galardão. E às vezes aquele simples irmãozinho, aquela simples irmãozinha, né? Aquelas pessoas simples do dia a dia, que viveram uma fé autêntica, verdadeira, real, de obediência, de graça, de triunfo, de fé em fé, de graça em graça, lutando, batalhando na simplicidade do seu coração. Lá no céu vai ter um grande galardão. Amém? Fala comigo: o céu vai ser um lugar de surpresas. Esse mundo é injusto, mas Deus é justo. Amém? Aquilo que o mundo não vê, Deus vê. Deus é um Deus de detalhes. E Deus vai honrar a nossa fé. Só através da nossa fé nós venceremos e teremos esse estilo de vida que o Salmo de número 1 nos ensina. Eu tenho mais coisa para falar num quarto momento. Quem foi abençoado aí, dá um glória a Deus. Num quarto momento nós vamos continuar e nós vamos terminar o nosso estudo falando sobre uma vida feliz. Depende de uma sã consciência, de uma consciência saudável diante de Deus. Fazendo esse contraponto entre o justo e o ímpio. Aquele que leva Deus a sério, que serve a Deus, e aquele que não está nem aí para Deus, vive como se Deus não existisse. É assim que nós vamos continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé, querido, coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Olha que coisa tremenda esse Salmo de número 1. Leia em casa mais, aprenda,
ouça a voz do Senhor, deixa Deus falar com você. Vale a pena ser cristão. Fala comigo, vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser cristão. Vale a pena ser crente de verdade. Feche seus olhinhos, vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra abençoada. Obrigado a Deus porque esse salmo alimenta o nosso coração, nos ensinando que existem promessas preciosas para cada um de nós. Que viverem, ó Deus, que decidirem em seu coração, que se posicionarem diante de Deus, a viverem uma vida que agrade o teu coração, a vida da justiça, a vida do reino de Deus, a vida, Pai, na tua palavra, a vida que diz não ao pecado, às tentações, às seduções desse mundo corrompido, a vida daquele que medita, daquele que reflete, daquele que mergulha e vive mergulhado na palavra de Deus, daquele